Êxodo, capítulo 3, versículos de 1 a 5, nos traz uma experiência maravilhosa que Moisés teve com Deus. E é uma experiência que nos ajuda a compreendermos o grande desafio que nós temos diante da teologia. Assim diz o texto. Estou lendo Êxodo, capítulo 3, do versículo de 1 até o versículo de número 5. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Eu gosto dessa passagem. Evidentemente, nós amamos a palavra de Deus, mas eu gosto de olhar para essa passagem quando eu penso no grande desafio que é falar a respeito de Deus. Teologia, como nós vimos, é falar sobre Deus, é um discurso acerca de Deus. E é um privilégio muito grande, porque Deus, ele poderia ter enviado os anjos para fazer isso, ele poderia ter feito essa tarefa, essa atividade tão preciosa que é falar do amor dele e do caminho para uma eternidade de bênção na sua presença. Ele poderia ter feito isso de outra maneira, mas ele confiou isto a mim e a você. Então, primeiro, é um privilégio poder falar a respeito de Deus. Mas há um grande desafio. E que desafio é esse? Nós precisamos entender que quando adentramos o campo da teologia, quando adentramos o campo das coisas de Deus, nós estamos entrando em terra santa. Nós precisamos, assim como o Senhor disse a Moisés, o Senhor disse: Moisés, chega para cá, mas tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Eu entendo que muitas pessoas, às vezes, têm, eu diria, falhado na sua maneira de abordar teologia, têm falhado na sua maneira de falar das coisas de Deus, porque não têm compreendido esse aspecto. Não têm compreendido que falar sobre Deus é um grande desafio. E nós precisamos tirar as sandálias dos nossos pés. Essa é uma figura que a Bíblia usa para mostrar a questão da santidade de Deus. E o próprio texto disse, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. E nós poderíamos aqui aproveitar essa figura, do tirar as sandálias, para pensarmos na atitude que nós devemos ter ao falarmos de Deus. A atitude que nós devemos ter ao falarmos de teologia, de falarmos de Deus para as outras pessoas. Nós precisamos tirar as sandálias dos pés. Precisamos ter um coração humilde. Primeiramente, sabendo que nós não estamos falando ou sendo confrontados com o desafio de falarmos sobre um ser qualquer, uma pessoa qualquer, alguém igual a nós. Não, nós estamos falando de Deus, é do Criador de todas as coisas. Nós devemos fazer isso com reverência, devemos fazer isso com amor,
E devemos tirar as sandálias dos pés no sentido de entender que nós vamos estar sempre lidando com limitações. Nós temos limitações quando falamos de Deus. Falar de Deus é sempre um desafio. Eu tenho tido o privilégio de, por já muitos anos, lecionar teologia. Países diferentes, alunos diferentes, cidades diferentes, para muitas pessoas, privilégio grande. E eu digo que é um privilégio porque para estar falando, primeiro a gente tem que estudar, tem que aprender, e como nós já falamos na aula anterior, estudar teologia, ela nos ajuda a aprofundar o relacionamento com Deus. Então que privilégio é falar de Deus, mas há momentos onde eu sinto o peso da responsabilidade. Porque falar sobre Deus, um Deus que, como nas palavras de Salomão, você se lembra? Naquela passagem, quando Salomão ele está orando e fazendo a dedicação do templo, ele diz: Senhor, quem sou eu para construir uma casa para o Senhor morar? Porque o Senhor é muito maior do que isso. Nem os céus e nem os céus dos céus podem conter o Senhor. Se nem os céus dos céus podem conter o Senhor, como é que eu vou tentar encapsular Deus? Como é que eu vou tentar colocar Deus dentro de uma caixa fechadinha, criada pela minha lógica, criada pelos meus próprios pensamentos? Quando eu falo de Deus, eu tenho que entender que assim como Moisés fez, eu também preciso fazer. Eu preciso tirar as sandálias dos pés, com humildade, entender Deus, entender que Deus é muito maior do que a minha capacidade de entender. Eu tenho visto pessoas que se referem a Deus de uma forma aparentemente espiritual, mas que na verdade demonstram uma falta de respeito profundo. Pessoas que chegam ao ponto de querer dar de dedo na cara de Deus. Pessoas que querem colocar Deus assentado ali numa cadeira e pedir satisfação. Pessoas que tratam com Deus como se ele fosse um homem que você pudesse jogar na parede e colocar a mão no peito e exigir que faça. Que absurdo! Que absurdo! A palavra de Deus diz: tira a sandália dos seus pés. O lugar onde você está pisando é terra santa. Deus, Ele deseja falar conosco. Ele deseja ampliar o nosso entendimento. Ele deseja ampliar a nossa compreensão a respeito dele mesmo. Mas nós precisamos tirar as sandálias dos pés. Uma das coisas mais tristes que tem é aquela pessoa que teve a sua experiência com Cristo antes de ontem. Ontem ele ganhou a primeira Bíblia e hoje ele já quer ensinar todo mundo. No sentido de achar que ele já compreende tudo. Tira a sandália dos pés. Vamos tirar as sandálias dos pés? Vamos ter a humildade de saber que nós estamos diante de algo maravilhoso, que é o ser de Deus. Vamos fazer como aquelas multidões que se assentavam aos pés de Jesus para ouvir a sua voz. Tira a sandália dos seus pés. O lugar onde você está é terra santa. Na aula de hoje nós vamos estar falando a respeito deste tema. Nós vamos estar falando sobre a teologia, vamos estar falando do valor da teologia, vamos estar falando das limitações da teologia, das dificuldades, que nós temos em falar a respeito de Deus. Vamos estar falando também a respeito dos desafios da teologia. Vamos estar falando também do grande alvo deste estudo maravilhoso. E eu convido você a tirar as sandálias dos pés e a estar gastando o tempo dessa aula
ouvindo o que Deus tem para falar ao seu coração. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus nós pedimos, derrama essa bênção sobre todos os alunos que estão assistindo essa aula, sobre todos nós. Nos dê essa humildade e que o Teu Santo Espírito nos faça realmente tirar as sandálias dos pés, toda a arrogância da carne, ó Pai, e nos dê um coração humilde, um coração disposto a aprender e a ouvir a Tua voz. Que seja essa aula, Pai, e essa matéria uma grande bênção na vida de todos aqueles que estão nos assistindo e na vida de todos aqueles que estarão sendo ministrados por eles. Em nome de Jesus. Nesse momento, queremos pensar sobre o valor da teologia. A teologia, ela como matéria, e digamos assim até como ramo do conhecimento, ela é valiosa porque através da teologia nós podemos verificar o que as gerações anteriores, o que a igreja tem pensado a respeito de Deus. Em outras palavras, Deus ele começou a se revelar ao homem lá no Jardim do Éden. Quando Deus criou Adão e Eva e os colocou lá no paraíso, Deus já iniciou o seu processo de revelação. E as gerações que foram vindo, elas foram sendo alvo desse contato de Deus com elas. É o que o livro de Hebreus nos fala logo no início do livro, que havendo Deus falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, agora nos falou através de Jesus Cristo. Nós verificaremos isso numa aula posterior, quando falaremos da revelação de Deus. Mas o fato que eu quero destacar é esse. Deus ele tem se relacionado com o seu povo. Foi assim no Antigo Testamento, foi assim naquele período entre o Antigo e o Novo Testamento, foi assim no Novo Testamento, e depois que o Novo Testamento, nós cremos, já estava concluído através dos livros escritos pelo apóstolo João lá no ano 90 da era cristã, que é o Evangelho de João, as cartas de 1ª, 2ª e 3ª João e o livro do Apocalipse. Depois do Novo Testamento já estar concluído, nós temos aí então a história, 1º século, 2º, Idade Média e até hoje. Durante todo esse período, Deus ele tem falado com as pessoas. E isso é maravilhoso, saber que a família de Deus, ela é como o próprio Deus disse a Abraão, seria como a areia do mar, como as estrelas dos céus. Nós estamos falando de muita gente, para a honra e glória de Deus. E Deus ele tem se revelado ao seu povo, às pessoas que têm se relacionado com ele através de Jesus Cristo. Então, quando nós falamos em teologia, nós estamos falando num conhecimento adquirido e armazenado ao longo de séculos. E isto é um tesouro precioso, que precisa ser conhecido. Quando nós estudamos teologia, quando nós estudamos, por exemplo, a história da teologia, como que as doutrinas elas foram desenvolvidas, como que todo esse processo ocorreu, isso nos ajuda a entender os acertos, aquilo que as pessoas fizeram de correto, isso nos ajuda a entender os erros, isso nos auxilia a caminharmos hoje. Então a teologia, ela é, e aqui eu me refiro à teologia já como teologia escrita, livros, obras produzidas em diferentes épocas, diferentes países e enfim, em diferentes contextos, isto nos é valioso como uma fonte de referência. Nós temos isso em mente e devemos frisar que a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. Eu não estou falando que nós vamos pegar todos os outros livros e colocá-los em pé de igualdade com a Bíblia. Aí está uma grande diferença entre a Bíblia e um livro de teologia.
Porque o livro de teologia é fruto da reflexão de alguém que, buscando na palavra de Deus, alguns de maneira séria, outros nem tanto, mas é o resultado da experiência de homens que procuraram falar de Deus de uma forma responsável. Mas, para todos os efeitos, o livro de teologia, mesmo que eu tivesse aqui, os autores que eu mais gosto de ler seriam apenas livros. Aqui, na Bíblia, eu tenho a revelação de Deus. É um livro totalmente diferente. A Bíblia é um livro totalmente diferente. A autoridade dela é diferente. Mas aquilo que outros homens iguais a mim, iguais a você, na sua experiência com Deus, estudaram, leram, aprenderam, viveram aquilo que eles viveram através da Bíblia e deixaram isto por escrito ao longo dos séculos, ao longo dos anos. Isso, sem dúvida, é um grande tesouro. Então, o valor da teologia, enquanto produção acadêmica, enquanto livros, etc., consiste em nos auxiliar a compreendermos aquilo que o povo de Deus tem aprendido de Deus ao longo dos anos. Então, esse é um grande tesouro que nós devemos usufruir. Este é o valor da teologia. Nós poderíamos falar muitos outros aspectos, mas eu gostaria que você tivesse isso em mente. Entendesse, Bíblia é Bíblia, Bíblia é a palavra de Deus, certo? A Bíblia é a palavra de Deus. Para você ser uma testemunha de Deus, você não precisa ler 3.000 livros. Você tem a Bíblia, você se relaciona com Deus. Então a Bíblia é a Bíblia. Mas se Deus te der o privilégio de fazer um curso, como você está fazendo, se Deus te der o privilégio de ler 3.000 livros que fale sobre tudo aquilo que Ele, em outros tempos, em outras épocas, ensinou ao seu povo, se Deus te der essa oportunidade, não perca essa chance. Não olhe para isso como se fosse algo assim sem valor, porque é através do estudo da teologia que nós vamos aprender a falar de Deus de uma forma responsável, de uma forma que honre a Deus, de uma forma que gere vida e bênção na vida das multidões que Deus tem colocado ao nosso redor. Agora eu quero falar com você sobre as limitações da teologia. As limitações da nossa capacidade, melhor dizendo, as limitações da nossa capacidade no que diz respeito a conhecer a Deus. E quando nós estamos falando das nossas limitações em conhecer a Deus, nós estamos falando, obviamente, das limitações da teologia. E a teologia, ela é, por natureza, limitada. Ela tem os seus limites. E vamos mencionar, então, apenas alguns desses limites. Você lembra que, há poucos momentos atrás, lendo aquele texto de Êxodo, nós falamos que, quando nos aproximamos de Deus, devemos tirar as sandálias dos pés. Fazer isso de uma forma humilde, reconhecendo que estamos diante de um Deus infinito. E aí nós já temos então o primeiro grande limite da teologia. A teologia, ela é limitada porque nós somos seres limitados. Nós temos uma limitação de natureza. Uma limitação de natureza. Nós somos, por natureza, limitados. Em outras palavras, falta espaço aqui na nossa mente para colocar todas as informações a respeito de Deus. Hoje nós temos os computadores e isso nos ajuda a exemplificarmos. Então, vamos imaginar que você tenha lá na sua casa, lá o seu computador,
um computador que tenha uma capacidade grande de informações, sei lá, um computador capaz de ter 500 gigas de memória, gigabytes de memória. E de repente chegue um amigo seu com um pendrive, né? Em cada lugar tem em cada país às vezes eles colocam um nome, pendrive, um flash drive, enfim, né? Uma USB, e ele pega aquele pendrive aqui, ele pega um pendrive como esse aqui, né? E ele chega para você e fala o seguinte: olha, você poderia passar as informações do seu computador para mim? Eu sei que tem muita coisa interessante, então eu gostaria que você me passasse essas informações. Vamos imaginar que você falasse: sim, tá, mas... E a pessoa entregasse para você um pendrive como esse. Aí você fala: mas como é que eu vou pegar 500 gigabytes de informação e colocar num pendrive aqui que cabe no máximo uns 10 gigas? Tá entendendo? Ou seja, é impossível, é muita informação para colocar num pendrive. Agora vamos imaginar que houvesse uma pessoa ainda mais, sei lá, que entendesse menos ainda do assunto e falasse: olha, eu comprei esse pendrive aqui, esse flash drive, USB drive, não sei como é que isso aqui é chamado aí na região onde você vive, mas vamos imaginar que a pessoa dissesse o seguinte: olha, o que eu quero não é só colocar aqui só as informações do seu computador. Eu quero pegar as informações de todos os computadores do mundo e colocar aqui dentro. Nós não temos nenhum número para falar da quantidade de informações, né? Terabytes, quantos trilhões de terabytes são? É muita informação, não cabe. Seria uma loucura. Agora, presta bem atenção no que eu vou falar. A distância que existe entre esse pequenino pendrive que está na minha mão e a informação de todos os computadores do mundo a distância que há entre esse pendrive e todas as informações do mundo é infinitamente menor do que a grande distância que há entre a capacidade da minha mente e a grandeza de Deus. De repente, nem todo mundo nem todas as pessoas estão habituadas a essa linguagem da informática. Esse é apenas um exemplo. Mas o que nós queremos dizer é que Deus, ele é muito maior. Ele é muito maior do que a nossa mente. Nós temos uma limitação de natureza. Nós temos uma limitação de natureza. É como querer pegar a água do oceano. Vamos pegar aqui um outro exemplo. Imagine que você tenha uma garrafa, né? Uma garrafa como essa, uma pequena garrafa. E você chegue lá diante do mar e de repente você vai querer pegar toda a água que está lá no oceano e colocar dentro de uma garrafa. É algo impossível. Então, a teologia, ela é limitada porque nós somos limitados. Mesmo na eternidade, nós não vamos conseguir conhecer tudo a respeito de Deus. Porque para conhecer tudo a respeito de um Deus infinito, nós teríamos que ter uma memória, uma mente infinita. Então, isso é algo básico, né? Nós temos uma limitação de natureza. Então, nós não temos espaço na nossa mente para colocar tudo a respeito de Deus. Então, perca essa mania que você tem, que muitas pessoas têm, de querer explicar tudo a respeito de Deus. Explica tudo, né? Aquilo que nem a Bíblia fala, a pessoa quer explicar. Não, Deus, ele é muito maior do que as nossas explicações, e aí está, então, a teologia. O teólogo, ele tem que ter essa humildade. Lembra, Moisés? Tira as sandálias dos pés, você está numa terra santa.
Nós poderíamos mencionar várias outras limitações da teologia. Uma delas é a limitação das palavras. Nós temos uma limitação de vocabulário para falar a respeito de Deus. Em outras palavras, nós não temos as palavras necessárias para falarmos de Deus. Por exemplo, alguém, entre os alunos que estão aí assistindo a nossa aula, alguém aqui você consegue me falar o nome de uma coisa que não existe? Teve um dia que alguém me respondeu essa pergunta, falando, professor, disco voador. Eu também não acredito, não existe. Eu falei, não, mas pelo menos se não existe de verdade, pelo menos existe lá na imaginação de alguém. Mas eu estou perguntando, me fale o nome de uma coisa que não exista nem na sua imaginação. Impossível, Impossível. Porque todas as palavras que nós usamos, elas fazem parte da nossa experiência. Por exemplo, eu estou ministrando aqui essa parte da aula com uma caneta na mão. Eu pergunto a você, o que surgiu primeiro? A caneta ou a palavra caneta? Deixa eu repetir. O que surgiu primeiro? A caneta ou a palavra caneta? Pensou? Evidentemente foi a caneta. Nós não vamos imaginar que alguém tenha acordado com essa palavra na mente. Caneta, caneta. Bem, eu tenho que inventar alguma coisa com esse nome. Não é assim. Primeiro surgiu o objeto e depois, então, que o objeto surgiu, é que se dá o nome para ele. O que nós queremos falar com isso? O que isso tem a ver com teologia? O que isso tem a ver com Deus? E isso tem a ver da seguinte maneira. Todas as nossas palavras, todo o nosso vocabulário tem a ver com as nossas experiências. Vou repetir. Todo o nosso vocabulário, todas as nossas palavras, elas têm a ver com com as nossas experiências. Aí eu pergunto, pense num Deus que é infinito, pense num Deus que é eterno, e pense quantas coisas existem em Deus, quantos elementos existem em Deus, quantas experiências existem em Deus, quantas emoções e sentimentos existem em Deus que não fazem parte da nossa experiência. Em outras palavras, nós não temos nem palavras para falar de Deus na sua plenitude. Então nós temos já um limite de vocabulário. Nós temos um limite da nossa própria lógica. Nós somos limitados diante do Senhor. E a palavra de Deus nos ensina, em Deuteronômio, que as coisas encobertas pertencem a Deus e as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Então nós podemos falar de Deus e nós falamos de Deus a partir das Escrituras, a partir da Bíblia Sagrada, a partir daquilo que Deus nos fala dele mesmo. Mas eu tenho que entender o meu limite, eu tenho que entender o limite da própria teologia, para saber que, mesmo com esse livro precioso, eu não tenho como saber tudo a respeito de Deus. Olha só o tamanho. Você acha que um Deus infinito iria caber num livro desse tamanho? Você deve estar lembrado que o evangelista João, ele escreveu a respeito de Jesus dizendo que, olha, se fôssemos escrever tudo que Jesus ensinou e tudo que Jesus fez, não iria caber os livros, a terra ia ser pequena para caber tantos livros. Eu creio exatamente nisso. Se nós fôssemos tentar escrever tudo a respeito de Deus, o universo seria pequeno.
para caber tantos livros. Agora, o maravilhoso, e aí é um ponto importante. O maravilhoso é saber que o objetivo de Deus e o objetivo da teologia não é explicar tudo a respeito de Deus. O objetivo da teologia e o objetivo de Deus com esse livro é nos trazer para o relacionamento com Ele. Eu posso não ter todas as informações, Não pegue a Bíblia achando que a Bíblia é um livro da anatomia de Deus. Não, agora eu vou entender tudo sobre Deus. Não, Deus é muito maior, Deus é tão grande. Mas pegue a Bíblia e comece a orar, e ler, e estudar, e você vai ver que, através dela, Deus vai mostrar para você o caminho que é Jesus Cristo, que é o Evangelho, o caminho por meio do qual você pode ter um relacionamento maravilhoso com Deus. Teologia, então, ela é limitada. Ela tem os seus limites. Então, isso é bom porque tira do nosso coração aquela preocupação de dar resposta para tudo, E, por outro lado, também nos faz humildes diante de Deus. E a nossa universidade tem esse nome, Eternity and Grace University. Eternity and Grace University. É a Universidade da Eternidade e da Graça, E Deus nos deu esse nome exatamente para mostrar que durante toda a eternidade, imagine, trilhões e trilhões e trilhões de anos, não tem nem número para nos referirmos à eternidade. Durante todo esse tempo nós vamos estar conhecendo Deus mais e mais. Que coisa maravilhosa! Por um lado nós entendemos os limites da teologia, mas por outro lado, quando entendemos os limites da teologia, o nosso limite de natureza, quando entendemos que não temos nem as palavras e os conceitos para falarmos de Deus, isso nos faz ter um coração, pelo menos é assim que eu me sinto, um coração apaixonado por esse Deus que é tão grande, mas mesmo assim Ele nos ama, mesmo assim Ele ama você e Ele quer usar você para fazer com que muitos outros conheçam o seu amor revelado em Cristo Jesus. Já vimos o valor da teologia, falamos sobre as limitações da teologia e agora eu quero falar um pouco sobre os grandes desafios que nós temos diante de nós, os desafios da teologia. Como assim os desafios da teologia? Primeiro, lembre-se daquilo que nós já vimos na aula anterior, quando nós falamos que teologia é um discurso a respeito de Deus, é trazer para as pessoas hoje uma palavra da parte de Deus, mas uma palavra que venha a atender às necessidades daquele coração. Lembre-se que nós falamos que teologia é uma teologia viva, porque o mundo hoje é diferente do mundo de Agostinho de Hipona, de Lutero, Calvino, Wesley, Finney e todos os outros teólogos aí que nós poderíamos colocar aí na galeria. O mundo hoje é diferente. Então, eu gostaria de despertar você para pensar nos desafios que nós temos hoje, os desafios da teologia hoje. Se nós formos ver em termos de estatística, a população da Terra hoje já ultrapassa os 7 bilhões de habitantes, nós vamos ver que ainda hoje um dos grandes desafios que nós temos como seres humanos, um dos grandes problemas, e isso do ponto de vista da estatística, é o problema da pobreza, da miséria, da quantidade de pessoas que hoje não têm condição de suprir nem suas necessidades básicas. A fome hoje, ela é uma grande vergonha. Uma grande vergonha num mundo onde há tantos recursos. Nós vivemos num mundo onde
de repente 90%, né? Eu estou aqui tentando amenizar um pouquinho os números, mas 90% das riquezas do mundo estão nas mãos de 10% da população. Nós vivemos num mundo onde pelo menos 2 bilhões de pessoas, 2 bilhões de pessoas é muita gente. Nós vivemos num mundo onde pelo menos 2 bilhões de pessoas vivem com menos de 1 ou 2 dólares por dia. Por dia. Aí alguém pensa, bem, mas $1 vai dar o quê? 2 reais? Ou $1, 2 dólares, bem, por dia. Não, nós estamos falando pessoas que vivem com menos. Tem pessoas que vivem com menos de $1 por dia. Mas esse $1 é para pagar roupa, moradia, higiene pessoal, educação, lazer, alimento. Em outras palavras, nós vivemos num mundo onde quase que metade da população ainda lida com os problemas da fome. Se você tem aí no seu bolso, você que está me assistindo, se você tem aí no seu bolso uma pequena quantia de dinheiro, se você tem guardado em casa uma pequena quantia de dinheiro, se você tem, quem sabe, uma conta no banco lá com uma caderneta de poupança e tem algum dinheiro guardado, fique sabendo que você já faz parte de 30% de privilegiados do planeta. Aí você pensa, nossa, né? Mas como assim? Exatamente. O mundo que nós vivemos é um mundo onde nós temos muitas pessoas em situação de miséria. Só que miséria atrai miséria. O problema da fome, o problema da falta de recursos, da má distribuição dos recursos, trazem outros problemas. Traz o problema da violência, do crime, das drogas, traz o problema da prostituição, da exploração sexual. Nós temos um problema grave no mundo hoje, que é o problema da escravidão. Escravidão, e olha, quando eu estou falando escravidão, eu não estou me referindo a lugares muito remotos da Terra. Quantas mulheres no chamado primeiro mundo, nos chamados países desenvolvidos, estão vivendo nas mãos de organizações criminosas, estão vivendo a situação de escravas, estão sofrendo os abusos da prostituição e estão fazendo isso como escravas. Você pode pensar, né? Por que falar em coisas assim tão tristes? Porque este é o mundo que nós vivemos. Pare e pense um pouquinho. Quando Deus, esse Deus que é onisciente, Deus o Pai, quando Deus conhece e olha para todo o mundo, quantas coisas terríveis Deus está vendo. Quantas coisas estão entristecendo o coração de Deus. Quantas coisas tocam o coração de Deus. E Deus colocou, foi você, foi eu, Deus colocou a sua igreja aqui. Somos nós que já fomos redimidos por Jesus Cristo, que fomos colocados aqui com a finalidade de trazermos para essa geração uma palavra de esperança. Não uma esperança vazia, mas uma palavra de esperança firmada na palavra de Deus. Nós poderíamos aqui gastar todas as aulas do nosso curso falando dos problemas do mundo em que nós vivemos. Agora eu penso que um dos grandes problemas que nós temos é quando nós olhamos para muitas igrejas e muitas pessoas que têm a Bíblia na mão, mas têm os olhos cegos para a necessidade do próximo. Nós vimos na aula anterior que o objetivo nosso em estudar teologia é
aprofundar o nosso amor para com Deus. É amar a Deus de todo o entendimento e de todo o coração. Mas Jesus disse, olha, o segundo mandamento igual a esse é amar o próximo como a você mesmo. Hoje é vergonhoso quando nós andamos pelo mundo afora e nós encontramos pessoas que só sabem abrir esse livro para encontrar nele alguma maneira de amarrar as pessoas, de enganar as pessoas e de arrancar o dinheiro e tudo que puder arrancar das pessoas. Quantos são aqueles que olham a Bíblia com uma pergunta apenas: como é que eu vou ficar rico? É a chamada teologia da prosperidade. E eu fico pensando, o que essas pessoas olham quando olham para Jesus? E Jesus Cristo, ele disse, olha, a Bíblia nos escreve, Paulo nos escreve a respeito disso, olha, vamos olhar para o exemplo de Cristo, que mesmo sendo Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo e reconhecido em figura humana. É triste quando as pessoas, elas olham para a Bíblia e olham para Deus, mas elas não olham para Deus na sua grandeza, não tiram as sandálias dos pés, pelo contrário, elas chegam diante do Senhor com toda a sua arrogância. As pessoas se acham o centro do universo e são incapazes de olhar no problema do semelhante. O problema do semelhante. Esse é o grande desafio que Deus coloca diante de nós. Deus quer que nós o conheçamos. E você quer saber de uma coisa? A maneira mais eficaz de você demonstrar o seu amor por outras pessoas é quando você cuida de vidas. Lembre-se daquele momento, você se lembra daquele momento quando o Senhor Jesus, ele está naquele processo de restauração de Pedro. Restauração de Pedro. Pedro havia negado Jesus 3 vezes e depois arrependido, saiu e etc. E após a ressurreição, Jesus, ele vem ao encontro de Pedro e diz, Pedro, você me ama? Pedro diz, sim, eu amo. Jesus diz, então cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Então cuida das minhas ovelhas. E pela terceira vez, Pedro, você me ama? Eu amo. Você sabe todas as coisas, sabe que eu amo? Então se você me ama, cuida das minhas ovelhas. Você ama Deus? Você ama mesmo? Então cuide de gente, cuide de pessoas, cuide dos pequeninos, cuide das crianças. É uma das vergonhas que nós temos no mundo hoje, é a quantidade de criança que está sofrendo abuso e algumas estão sendo abusadas dentro de casa. Que coisa vergonhosa! Esse é um grande desafio que Deus coloca diante de nós. Você ama a Deus? Então comece a amar as pessoas que foram criadas por Deus, a sua imagem e semelhança. Pessoas que estão precisando ser abraçadas, precisando ser cuidadas, precisando experimentar salvação. Com relação a essa questão de riqueza, a Bíblia diz que nós já somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. A Bíblia já nos fala, ela nos ensina que o universo vai ser restaurado. Novos céus e nova terra, no sentido de renovação. Tudo vai ser restaurado. E nesse mundo, nesse universo restaurado, aí sim o paraíso, a nova Jerusalém vai vir e vai repousar sobre a terra. Tudo já é nosso, diz Paulo. Tudo é nosso e nós somos de Cristo e Cristo de Deus. Então não gaste seu tempo preocupado em como você vai ficar rico e não faça de dinheiro o ponto principal da sua pregação, porque você vai estar desonrando a Deus com isso. Coloque vidas, pessoas como o grande alvo. Esse é um grande desafio que nós temos como teólogos hoje. O grande desafio de olhar para esse mundo que sofre, esse mundo com bilhões de pessoas em situação
tão difícil e nos levantarmos como igreja, não para tentar arrancar as coisas das pessoas, mas nos dispormos como Jesus fez naquele dia em que ele lavou os pés dos discípulos e disse para nós fazermos os mesmos. Nós estamos vivendo num mundo onde nós precisamos aprender a lavar os pés dos outros. Então veja, meu querido, que teologia é algo vibrante, é algo apaixonante. Teologia não é pegar livro antigo para ler simplesmente e sair discutindo uns assuntos aí que não tem nada a ver. Teologia é olhar para o mundo hoje, para as necessidades que nós temos hoje e nos dispormos nas mãos de Deus para sermos instrumento de bênção, de transformação. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Que isso inspire o seu coração e você olhe os grandes desafios que a teologia tem hoje, não como desafios da teologia, mas desafios que Deus tem colocado diante de nós e aguarda que nós estejamos dando a resposta que Ele quer. Pedro, você me ama? Então cuida das minhas ovelhas. Na aula de hoje, nós gastamos algum tempo pensando em 3 aspectos importantes da teologia. Primeiramente, nós vimos o valor da teologia. O valor da teologia, que é colocar diante de nós a possibilidade de ver e aprender com a igreja, que já tem aprendido diante de Deus no decorrer dos séculos. Este é um grande privilégio. Então, o valor da teologia. Nós vimos também as limitações da teologia, por isso é que nós temos que tirar as sandálias dos pés, saber que onde nós estamos é terra santa, nós temos limites, não vamos colocar Deus dentro de uma caixa, porque Deus ele é muito maior do que tudo isso. E tivemos um tempo também para refletir sobre os desafios, as dores do mundo ao nosso redor. Você conhece as dores ao seu redor e nós precisamos orar e trabalhar para que, com a graça de Deus sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, meu aluno, minha aluna amados, que a graça de Deus sobre a nossa vida nos auxilie a entender melhor, a compreender melhor a grandeza de Deus e sermos usados por Ele como instrumento de bênção na vida de muitas pessoas. Que Deus nos abençoe e que essas reflexões ajude você a entender melhor o que é em que consiste estudar teologia. Eu espero que até partindo daquilo que já foi dito até agora, você entenda que teologia, uma teologia viva, não vai fazer com que você se torne uma pessoa fria, sem o poder do Espírito. Pelo contrário, quando você entende que teologia é relacionamento com Deus, é conhecer Deus, é aprofundar o relacionamento com Ele, é se dispor nas mãos dEle para ser bênção, você vai ver que, à medida em que nós estudamos algo novo, Deus vai fazendo dentro do nosso coração. E se você já é cheio do Espírito Santo, você vai se tornar ainda mais cheio. E se você já é uma bênção, você vai ser uma bênção ainda maior. Então, que Deus abençoe você e que você se sinta, então, entusiasmado a perseverar nos seus estudos, no seu propósito de conhecer e continuar conhecendo a Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.